10. Atos 10. Atos 10, capítulo 1, acharam? Amém. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, está fixando os teus olhos nele, e muito atemorizado, e disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam aos seus serviços. E havendo-lhes contado tudo os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase na hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu os céus abertos, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E dirigindo uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faça por comum o que eu purifiquei. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão e que tinha visto, e eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam-lhe à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando-lhe, perguntou Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Agora o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito se derramara também entre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magníficas a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes? Estes também receberam, como nós, o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem lá por mais alguns dias até aí. Espírito Santo de Deus, vem falar poderosamente aos nossos corações. Ministra as nossas vidas, Senhor. Senhor, que não seja eu falando, porque nada que eu possa falar aqui, Senhor, vai gerar efeito nenhum. Mas se o Teu Santo Espírito falar através da minha boca, vai frutificar, Senhor, e nós seremos transformados por esta palavra. Então fala poderosamente aqui, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a ministração desta palavra, Senhor, todo levante do inferno, Senhor, contra este momento, contra esta palavra, Senhor, toda dispersão, toda devagação da mente, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Toda atrapalhação, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, eu te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Então havia um homem na Cesareia chamado Cornélio, cujo ele era centurião da guarda. E ele era um homem temente a Deus e que orava constantemente, vocês viram? E ele orava constantemente e ele entregava ofertas ao necessitado. E apareceu um anjo para ele e falou: olha, vai lá e manda chamar Pedro. Vai lá até Jope e manda chamar Pedro. Ele deu o endereço dele. E ele foi lá, mandou chamar os caras foram lá, chamaram Pedro e Pedro veio até eles. Quando Pedro chegou na Cesareia, a casa do centurião Cornélio estava cheia já de gente, e ele chamou os amigos mais próximos e os parentes. Só que assim que ele enviou os homens para chamar Simão, ao mesmo tempo Deus já estava falando para ele: não torne por imundo aquilo que eu santifiquei. Porque até então Pedro achava que Jesus era para os judeus, que a salvação era para os judeus. E aí ele meio sem entender, e os rapazes chamaram ele, contaram o que foi, e o Espírito Santo ao mesmo tempo confirmou no coração dele, falou: vai com esses homens. E Pedro foi. Chegando lá, ele começou a falar acerca de Jesus. Ele começou a falar daquilo que Jesus tinha feito, que ele tinha sido crucificado e que ele ressuscitou. E aquelas pessoas começaram a receber dom de línguas e começaram a falar em línguas. E os homens que tinham ido com Pedro ficaram maravilhados. Por quê? Porque eram gentios. Eles não eram judeus. Mas o Senhor age da maneira que Ele quer. E hoje nós vamos falar sobre não limitar o agir de Deus. O Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Entendeu? Eu já vi teólogos falar: mas esta não é a maneira de Deus agir. Quem somos nós para traçar a maneira de Deus agir? Entendeu? Ele fala
ele fala que o vento sopra aonde quer, e assim é o Espírito de Deus. Então, eles viram e eles falaram, cara, ficaram maravilhados. E falaram, nossa, pode alguém receber o dom de Deus antes de ser batizado? E batizaram eles. Mas quando ele chegou lá, os corações já estavam ardendo, já estavam sedentos pelo Senhor. O Senhor, ele não vai agir da forma que nós esperamos. Quem aqui já idealizou um milagre? Já aconteceu do jeito que você idealizou? Não. Porque nós não conseguimos saber do agir de Deus. Às vezes o Senhor fala pra gente assim, olha, eu vou fazer isso na tua vida. E você, na tua mente limitada, você vai fazer isso. Mas você não consegue entender a proporção daquilo que Deus vai te levar. Nós estávamos falando hoje sobre Samuel. Ana queria muito um filho. E ela fez um voto com Deus e falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele na tua casa. E Deus deu para ela um filho e ela cumpriu o voto dela e entregou. Mas ela não sabia da proporção daquilo que seria o filho dela. Talvez ela imaginou que ele fosse simplesmente ajudar o sacerdote a vida toda. Mas para ela tá bom, porque ela tinha um filho. E conosco assim, às vezes Deus falou, olha, eu tenho um chamado para você para trabalhar com crianças. Aí você fala, beleza, vou cuidar das crianças. Mas aí ele te leva a fazer, sei lá, cuidar de muitas crianças, a trabalhar com muitas crianças, a influenciar muitas crianças. Mas se você falar, não, vou trabalhar aqui no ministério infantil da igreja. E o Senhor fala, olha, mas tudo bem, mas pode aprender aí, mas eu tenho mais. Não. Aí Deus começa a mover as coisas para que te leve na direção dele. Aí você vai e se limita. Não, eu vou trabalhar com as crianças da igreja. E aí Deus abre uma porta para você trabalhar numa escola. E aí você fala, não, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar com as crianças da igreja. E muitas vezes, por não entender o agir de Deus nas nossas vidas, nós acabamos limitando e querendo impor barreiras no agir de Deus. E aí a gente fica, Senhor, mas eu não passo de uma criança. E aí o Senhor fala, olha, não diga que eu te passo de uma criança, porque antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E aí a gente fica cheio de justificativas. Ah, Senhor, mas eu vou, como é, eu tenho lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Entendeu? Tem hora que eu tô lendo a Bíblia e falo, eu teria dado um peteleco. Gente, quando eu vejo, quando eu vou ler lá em Juízes, que eu vou ler Gideão, eu falo, se eu tô passando raiva, imagina. Entendeu? E tem vezes que nós somos assim. O Senhor, Ele quer nos levar, Ele te anuncia, olha, eu tenho para você coisas grandes. É igual o versículo que eu falei aqui, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece.
Entendeu? Ou seja, Deus está falando para você, nesta noite, não limite o meu agir. Deixa eu te levar para o grande. Deixa eu te levar aonde eu quiser. Deixa eu te levar para a direção que eu tenho, para o propósito que eu tenho. Sabe, não envolva Deus na bagunça das tuas emoções. Sabe, Elias fala para o Senhor: ah, Senhor, tenho sido zeloso pela minha vida, porque buscam me matar, e já mataram milhões. É desculpa da nossa alma. A nossa alma, ela sempre vai querer arrumar uma desculpa para não entrar no grande. O Senhor, Ele tem para nós coisas grandes. O Senhor não nos chamou para obra pequena. Abraão saiu da casa dele, do conforto dele, e ele não viu o grande que Deus preparou para ele, mas não foi grande. E aí ele viu um filho. Não, ele viu mais, né? Porque depois ele casou de novo e fez mais uma penca de filho. Mas da promessa foi um. Tanto que os outros nunca viram. Falou ali quem era e depois sumiu. E eu falei pro pessoal na aula, né? Que... Como foi que eu falei? Nem eu lembro o que eu falei. Depois que eu disser que eu falei. Mas que quem educa os seus filhos cria filhos, mas quem forma o teu filho na palavra constrói um legado. Não foi isso, mas foi quase isso. Foi isso ou quase isso? Foi isso. Quem educa filhos cria netos, constrói uma geração. Mas quem educa o filho na palavra constrói um legado. Porque os teus filhos, eles vão fazer coisas que você não conseguiu fazer. Entendeu? Não só... Como assim, Fábio? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, por exemplo, eu citei o exemplo. Davi, ele sonhou em construir uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor. Mas quem construiu foi o filho dele. Ele ensinou. Você vai ver lá em 1 Reis, ele dá as instruções certinho de tudo que Salomão tem que fazer. Entendeu? Então, o Senhor, Ele não nos chama para construir uma obra, mas Ele nos chama para construir um legado. O Senhor, Ele quer criar um legado que Ele pode ser a partir de você, igual foi, ou ele pode ter começado antes de você e você começar a cumprir, mas este legado vai acontecer. Nós temos que estar atento ao agir de Deus, porque senão passa e a gente fica moscando. Entendeu? Senão Deus te chama e aí você fica lá moscando. Se não chega o seu ponto, você desce e não faz o que Deus falou para você fazer. Entendeu? Nós temos que estar atentos, porque o Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer agir a partir de nós. Ele quer nos usar para fazer uma obra que nós não temos nem dimensão. Mas é por meio dele, não é por meio de nós. Sabe? Porque eu vou citar esse exemplo de novo porque eu fiquei maravilhado com isso.
Quando o Senhor falar para Josafá, tomai posição e vede o livramento que o Senhor vos dará. Eles se posicionaram para a guerra. E, gente, a quantidade do exército de Israel era surreal. Aliás, perto do negócio era surreal a diferença. Era tipo assim. Primeiro, que Israel nunca foi a especialidade de Israel ter ferreiro para construir espada, para construir armas de guerra. Quando eles iam para a guerra, eles iam com ferramentas manuais. E o Senhor dava vitória. Porque a vitória não vinha por intermédio daquilo que eles podiam realizar. E eu mencionei na aula de hoje que às vezes eles não consultaram o Senhor, achando que já sabia como o Senhor ia fazer, tomaram uma surra, os filhos do sacerdote morreu, o sacerdote morreu e a arca da aliança foi levada. Quando nós confiamos no poder de Deus, nós não tememos. Nós não ficamos amedrontados, porque nós sabemos que Ele vai agir. Nós sabemos que o Senhor vai agir e que Ele não vai nos deixar padecer. Voltando para o exemplo de Josafá. E aí, veio lá, eles venceram a guerra, entendeu? Não precisaram se mover, porque o anjo do Senhor feriu todo o exército. Então, o legal de Josafá é que ele estava medroso até ele ter uma palavra. Quando ele recebeu a palavra, ele falou: olha, chamou todo o povo, reuniu todo o povo e falou: olha, crede no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crede nos teus profetas e prosperareis. Ali, se você lê lá, depois você lê na tua casa. 2 Crônicas 20. Você lê, tem um Josafá antes da palavra e um depois da palavra. Aquele homem se encheu de fé de um jeito, porque ele já sabia, ele conhecia Deus. Mas por quê? Porque ele estava atento ao agir de Deus. Ele estava atento. Ele precisava de uma palavra. E muitas vezes o agir de Deus para nós é uma palavra. É um versículo que Ele te dá e que aquele versículo te garante. Josué perdeu a batalha de Ai, e ele foi bravo na presença do Senhor. O Senhor me garantiu a vitória. O Senhor falou para mim que me daria a vitória por onde quer que eu fosse. Ele estava falando do quê? Da palavra. Deus deu para ele uma palavra, não foi? Ele falou: eu estou fazendo tudo certo, eu estou meditando uma lei de dia e de noite. Isso aí eu parafraseando. Entendeu? Mas o Senhor deu a vitória depois que eles tiraram a contaminação. Então nós precisamos estar atento na movimentação do Espírito, no agir de Deus, na direção de Deus, buscar a direção de Deus. O Espírito quer nos usar para realizar aquilo que é o propósito de Deus. Ele quer te usar para um propósito específico. Mas aí a gente fica igual a Gideão. Senhor, mas é o Senhor mesmo? Olha, mas esse versículo não dá. Abre outro versículo aí para mim, por favor. Mas se chover e molhar a lã e o resto
estiver seco, aí eu vou. Não, agora se chover de novo e a lã estiver seca e o resto estiver molhado, aí eu vou. O Senhor não chamou a gente para duvidar. Na palavra está escrito, olha, duvida do Senhor teu Deus, e Ele fará. Como que está lá? Confia no Senhor teu Deus e o mais Ele fará. Entendeu? Então confia no propósito do Senhor. Ele quer fazer uma obra de salvação através da tua vida. Deus não escolhe parâmetros para agir. Ele não escolhe, ele não tem um... Aqui todas as vezes que Deus apareceu na Bíblia foi igual. Todas as vezes que Ele livrou foi igual. Todas as vezes que Ele falou foi igual. Deus, Ele tem uma forma de agir para cada situação. E Ele quer agir em nós e através de nós. A religião escolhe parâmetros, mas Deus não. O religioso, ele acha que ele tem que definir a forma de Deus agir. Entendeu? Então o religioso, ele acha que Deus vai agir da maneira dele. Deus nunca vai agir na nossa maneira. Mas nós temos que nos posicionar da maneira que o Senhor nos mostra. Amém. Da maneira que Ele nos fala. Sabe, tem algumas coisas que eu vejo, meu Deus dando testemunho da pessoa. Deus deu testemunho de Abraão. Abraão, meu amigo. Achei Davi um homem segundo o meu coração. E eu falei, Deus é maravilhoso. Deus é... eu vejo essas coisas, às vezes eu fico meio brisando na Bíblia e os outros falam, mas isso não tem nada a ver com isso. Tem! Que eu acho legal isso. Entendeu? Vamos viver o que o Senhor preparou para nós e ser usado no propósito dele. Você precisa ser usado no propósito do Senhor. Não porque o Senhor precisa de você, mas porque você precisa dele. Tem dias que eu falo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, porque o Senhor é poderoso. Aliás, né? Como é que o Criador vai precisar da criatura? Mas eu preciso de mim. Nós limitamos o agir do Espírito quando nós racionalizamos aquilo que Ele tem nos falado. Não racionalize o que Deus tem te falado. Saiba reconhecer. Saiba reconhecer o agir de Deus. Saiba reconhecer a voz do Senhor. Saiba reconhecer quando Ele fala com você. Gente, muita gente não sabe que é uma dúvida. Se é Deus falando, mas é Deus falando ou sou eu? Eu não sei com vocês, mas comigo, todas as vezes que Deus fala comigo para eu fazer alguma coisa, é algo que confronta a minha natureza. Quem me conhece sabe, eu não sou de ficar falando com estranho, de chegar e puxar assunto, não sei o quê. Quando vem pra mim, fala com aquela pessoa, eu já sei que é Deus falando, porque de mim mesmo, nossa, fica a cara daquele cidadão, vou lá falar com ele. Entendeu?
Mas eu já aprendi a reconhecer a voz do Senhor. Não só porque me confronta na minha natureza, mas no começo eu usava essa forma mesmo. Mas depois eu aprendi, comecei a saber qual é a voz dele, qual é a direção que ele me dá. Entendeu? Comecei a saber, então tem uma forma específica que Deus me chama. Que é entre eu e ele. Mas tudo isso vem na intimidade. O segundo é não ter a intimidade. A falta de intimidade com Deus atrapalha o agir. Porque eu não conheço. Como é que eu vou rumo ao desconhecido? Entendeu? Mas quando eu tenho intimidade, eu conheço. Eu sei como ele é. Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço de andar contigo. Daí os meus olhos te veem. A mesma coisa. Entendeu? Então, a intimidade, ela me traz uma proporção que eu não conheço. Porque quando você tem intimidade, você começa a ver olha essa árvore que Deus fez, gente. Isso aqui é maravilhoso. Gente, olha o som desse passarinho que Deus fez. Entendeu? Então, você começa a ver o Senhor. Em terceiro lugar, que te impede do agir de Deus é o pecado. Se coloque de pé. O Senhor, Ele quer agir. Ele quer agir. E nós temos que estar dispostos a ser levados para onde Deus quiser nos levar. Que nesses dias eu estava pensando, né? Falei, olha, se Deus levar para África, isso aqui não vai porque o chamado dele para mim não é missionário. Mas não impede a gente de pensar, né? Meu, se Deus me levar para África, beleza, né? Mas já pensou Deus levar para o Paquistão? Entendeu? Já pensou Deus levar para esses países que matam cristão? Ué, você vai falar não para ele? Eu vou ir. E esses dias eu estava pensando, eu falei, tem que estar muito afinado no espírito para você estar tomando pedrada na cabeça e você estar falando, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem. Então você está tomando pedrada na cabeça. Gente, você não tem noção, não era aquelas pedrinhas de brita, não. Era pedra de verdade, era rocha que eles tacavam. É tijolo. Lógico que assim, a gente pensa nos extremos, mas às vezes Deus quer usar a gente pro simples. Cornélio não foi usado para grandes obras. Mas uma das coisas que eu achei legal quando eu li o texto é que toda a casa dele estava afinadinha com ele. E depois ele chamou os amigos e os parentes, os amigos mais próximos e os parentes. Às vezes Deus quer usar a gente só na nossa casa. Ou às vezes Ele quer começar o agir dele na tua casa.
através de você. Então toma posição daquilo que o Senhor quer fazer. Toma posição daquilo que Ele quer fazer, porque pode ser que Ele tenha te chamado pelo muito, mas Ele não te coloca você direto no muito. Davi, antes dele ser líder de um povo, ele foi líder de uns caras muito doidos, que ninguém dava nada para os caras endividados, os caras com ameaça de morte, sabe? Só os caras que ninguém dava R$1 por ele. Mas aqueles caras, eles matavam e morriam por Davi. Vocês estão entendendo? Então, feche os teus olhos. Deus, Ele quer agir. Ele quer se movimentar, Ele quer fazer você sair desse marasmo da tua vida, Ele quer fazer você sair da sua comodidade, da tua zona de conforto, Ele quer te levar numa dimensão diferente. Ele não quer mais que você fique aí moscando, pensando na morte da bezerra. Não, Ele quer que você comece a operacionalizar o propósito que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus. Oh, começa a deixar o Senhor agir através de você. Ele quer agir, Ele quer se mover, Ele quer fazer através de você. Oh, o Espírito quer fazer através de você. Oh, começa a falar para Ele: Espírito Santo de Deus pode fazer através de mim, eu me abro. Eu dou lugar para o Senhor agir. Pode me usar para salvar, pode me usar para curar, pode me usar para aquilo que o Senhor quiser me usar. Eu estou livre para o Senhor me usar. Eu te dou liberdade. Começa a pedir perdão por cada vez que você impediu o agir do Senhor, por cada vez que Ele te deu uma direção e você fez totalmente ao contrário. Começa a fazer um conserto, tudo começa no conserto. Primeiro eu reconheço, eu me arrependo e saio para viver. Eu reconheço, me arrependo e saio para viver. Eu reconheço, me arrependo e saio para viver. Você quer viver coisas loucas com Deus? Reconhece que você errou, se arrepende e sai para viver. E Ele vai fazer coisas maravilhosas. Ele quer começar a agir na tua casa. É na tua casa que Ele quer começar a agir. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar para salvar a tua família. Ele quer te usar para salvar a tua mãe. Ele quer te usar para salvar o teu pai. Ele quer te usar para salvar os teus irmãos. Ele quer te usar para salvar os teus primos. Ele quer te usar para salvar os seus. Ainda que não seja através de você, mas você vai semear em oração, você vai semear em palavra, você vai semear, e na hora que o Espírito Santo quiser, Ele vai fazer. Mas a semente foi lançada, mas o agir de Deus foi lançado, foi profetizado, foi gerado no nosso interior, e vai acontecer. Já aconteceu de eu orar por pessoas e Deus não chamar ela através da minha vida, mas eu semeei em oração. Eu semeei em oração, e depois essa vida se converteu e aceitou Jesus e começou a trabalhar por Jesus. E não foi na igreja que eu queria que fosse, não foi da forma que eu queria que fosse, mas foi da forma de Deus. Aleluia.
Então eu me arrependo, eu reconheço, me arrependo e saio para viver. Peça perdão ao Senhor por vezes que você não deu testemunho dele no meio da tua família. Por vezes que a tua boca, que você falou mais que a boca e falou que não devia. Por vezes que saiu palavras da tua boca, ao invés de sair palavras que curam, que transformam, que edificam, saiu palavras que machucam, palavras que magoam. Peça perdão pelas vezes que você não foi organizado e deu mau testemunho. Pelas vezes que você foi rebelde e deu mau testemunho. Porque quando você, não fique você achando que ninguém está olhando para você, não, você é referência. E eles vão te olhar para te julgar. Eles vão te olhar com a intenção de te julgar, de te apedrejar. Mas quando eles verem você posicionado, quando eles verem você dando testemunho, sendo parecido com Cristo, ele vai falar: olha, eu até queria matar, mas olha, como é que eu vou fazer isso? Eles vão ver a luz de Jesus. Dê testemunho de Jesus. Arranca essa preguiça das costas e dê testemunho de Jesus. Tem gente que não ministra por preguiça. Tem gente que não faz por preguiça. Oh, meu irmão, não faz isso não. Oh, o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Você é um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Ah, mas você não pode se perder no caminho. Sabe, seja igual Josafá. Sabe, eu acho que Josafá agiu temeroso até ter uma palavra. Quando ele recebeu uma palavra, esse homem mudou. Busca uma palavra, busca uma direção do Senhor. Fala: Senhor, como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Qual forma que eu vou fazer? E quando Ele te falar e você fala: agora eu tenho uma palavra, agora eu vou que vou. Agora eu vou realizar, agora eu vou fazer, porque eu tenho uma palavra que me garante. Buscai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se deixe ser usado enquanto dá tempo. Deixe o Senhor te usar enquanto dá tempo. Porque quando Ele falar: agora eu vou usar outro, aí você perdeu. Quando Ele falar: eu vou usar outro, Ele perdeu. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, eu leio história de pessoas na Bíblia que a história podia ser completamente diferente. Sansão não precisava morrer daquela forma. A história podia ser diferente. Saul, a história dele não precisava ser daquele jeito. Podia ser diferente. Ele podia governar e ser um rei amado até o final da sua vida. E tinha espaço para ele, tinha espaço para Davi sucedê-lo. Não precisava ser daquela forma. Mas nós não vamos ser como nenhum desses. Nós vamos ser aqueles que Deus vai dar testemunho. O Senhor vai dar testemunho de você. Ele vai falar: eu queria usar e usei. Eu queria usar e ele estava atento e eu usei. Eu queria fazer através dele e eu fiz. Pode fazer, Senhor, pode fazer. Pode fazer através de mim. Oh,
Pode me enviar que eu vou. Pode me enviar que eu vou, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade, para cumprir o teu propósito. Eis-me aqui, Senhor, porque eu quero, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor separou para mim. Senhor, a tua obra é ampla, o Senhor separou um pouquinho para cada um, mas aquilo que cabe a mim eu vou fazer. Aquilo que o Senhor separou para mim, Senhor, pode me dar que eu faço. Oh, em nome de Jesus. Fala para o Senhor que Ele pode te usar. Fala, Senhor, pode me usar. Pode fazer. Pode me falar. Pode me pedir. Pode me pedir que eu faço. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que nos assiste, não limite o agir do Senhor na tua vida. Não limite aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Sabe, muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos. Não, mas nós temos que diminuir para o Senhor crescer. Importa é que Ele cresça, importa é que a obra dele seja edificada. E se nós pudermos ser usados, nossa, aleluia. Ele tem uma obra para cada um, Ele tem uma obra para fazer em você e através de você. Então esteja aberto para a obra que o Senhor tem para fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre você, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Amém.